E a gente vê, acabamos de voltar de uma busca incansável para encontrarmos e desvendarmos mais um livro desse grande livro perdido. Estávamos aqui nessa região onde você pode ver aqui de longe muito azul, isso mesmo, estávamos nadando, isso mesmo, e encontramos mais um achado, mais um arquivo que até agora está secreto. Mas a gente vê, vocês precisam nos ajudar, porque esse livro perdido precisa ser desvendado. Esse livro perdido precisa ser descoberto. E nós já vimos muitas partes desse livro. E hoje nós vamos ver mais outra parte desse grande livro perdido e descobrir se realmente ele é verdade, se realmente existiu, se realmente houve esse livro. Então pega o teu papel, pega a tua caneta, porque agora vão algumas informações muito importantes que vocês vão precisar anotar para daqui a pouco desvendar e descobrir se esse livro que nós encontramos faz parte desse grande livro perdido. Então anota aí, nós encontramos nesses artefatos que o livro que nós estamos tentando descobrir se é verdade é o livro de 1 Timóteo e 2 Timóteo. Isso mesmo, cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Essa informação é muito importante, porque quem escreveu o livro de 1 Timóteo e 2 Timóteo? Paulo. Anota aí. Por quê? Porque Paulo foi um grande escritor, um grande apóstolo, e ele escreveu muitas partes desse livro. Mas será que Paulo escreveu mesmo 1 Timóteo, 2 Timóteo? E a informação fala que Paulo, ele escreve esse livro, e a primeira parte desse livro ele diz que é 1 Timóteo, porque ele escreve para uma pessoa justamente, Timóteo, isso mesmo, você deve estar imaginando, faz sentido. Mas Timóteo era um grande amigo de Paulo, alguém que Paulo confiava e andava com Paulo. E Timóteo era aquela pessoa que Paulo confiava de ir pregar o evangelho, de ir continuar a missão que ele tinha começado. E Paulo ele escreve uma carta para Timóteo para conversar com ele e dizer para ele coisas que ele precisava saber. E nessa história nós sabemos, e os relatos falam, e aqui eu preciso que você anote, que essa carta de 1 Timóteo foi escrita na cidade de Macedônia. Isso mesmo, lá na Macedônia, Paulo escreve a primeira parte dessa carta para Timóteo. E o ano que essa carta foi escrita, anota aí, foi o ano entre 61 a 64 depois de Cristo. Não perde essa informação, a gente vê. 61 a 64 depois de Cristo. Paulo escreve essa carta para Timóteo, para conversar com ele, falar coisas que ele precisava saber. Paulo ele escreve esta carta para Timóteo, para trazer para ele clareza de certas coisas que ele precisava fazer na missão dele, aonde ele estava pregando o evangelho. Naquela época, Timóteo estava na cidade de Éfeso. Isso mesmo, anota aí, Timóteo estava na cidade de Éfeso, pregando a palavra de Deus. E Paulo estava instruindo ele, para quê? Para ele não ouvir os ensinamentos dos falsos profetas, das pessoas que falavam coisas que não eram aquilo que Jesus dizia. E Paulo estava dizendo assim, Timóteo, presta muita atenção, não ouve essas falsas pessoas, não ouve essas pessoas dizendo essas coisas que não tem nada a ver com o que Jesus falava, e continua falando para as pessoas aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus veio realmente dizer sobre o reino de Deus, sobre as coisas que ele veio nos falar. E Paulo, ele passa essa carta toda de 1 Timóteo, dizendo para ele justamente isso. Cuidado com essas pessoas. Preste atenção. Então agora, a gente vê, vocês vão precisar se juntar. Porque agora é o momento onde nós precisamos de vocês. As respostas de vocês vão nos ajudar a desvendar esse mistério, a desvendar se realmente é verdade ou não é, se realmente esse livro está nesse grande livro perdido ou não.
Então respondam todas as perguntas e depois voltamos com mais.